Fala aí galera, eu soltei, a inteligência artificial vai dominar o mundo em algum momento, em algum dia, em algum lugar. E bem meus amigos, hoje eu tô aqui para poder comentar um pouquinho com vocês sobre os novos suportes que a Konami anunciou para a coleção de, deixa eu até ver, Alliance Insight é o nome da coleção. Essa é a próxima Main Collection do OCG, mas nós ainda temos a nossa Main Collection de fevereiro para poder chegar, que é Suda Supreme Darkness, que no OCG já tá legal e eles já estão usando. Pra gente ainda vai chegar, então essa aqui é a coleção de maio do ano que vem, mas que por lá os caras já vão começando a receber os spoilers das cartas, né? Então a Konami decidiu colocar o deck de Ignister com suporte, tendo suportes nessa coleção. O nome de Alliance Insight talvez diga alguma coisa sobre. Então Ignister recebendo novos suportes. Vamos tentar entender um pouquinho sobre esses suportes, o assunto é esse, partiu, então vamos lá. Muito bem meus amigos, então aqui na tela eu tô com alguns suportes, né? O código da coleção é ALIN, eu acho que é isso, né? Tipo quase all-in, Cyberse. Mas enfim, nós temos alguns suportes para Ignister, né? Então, esse aqui é um monstro de main deck para Ignister, isso aqui é um monstro de main deck para Ignister, isso aqui é um Kuriboh, que não é Link. Interessante. Linkuriboh, Linguriboh, todas as variações agora tem um no main deck. Então, 3 monstros de main deck, além de um Synchro, tem também aqui um Exceed, tem também um Link, mais um Cold Talker, né? No caso é um Cold Talker de Link 5, uma Spell e uma Trap. Bom, há muito tempo atrás, eu não sei se vocês lembram, mas há muito tempo atrás eu fiz esse vídeo aqui em cima comentando um pouquinho sobre a frustração com os decks Cyberse, cara. Na época, o circular era só uma imaginação dos únicos 2 fãs de Ignister que existiam na história até ali. Então não existia circular ou perspectiva para tal. Os decks de Cyberse, eles são um pouco complexos, porque esses decks mais de anime, geralmente eles são criados, né, esses decks dos Cold Talker, né, que interagem com o Cold Talker e tal, e que tem monstros nessa pegada. Ele é um pouco esquisito, porque eles tendem a ser criados como decks que têm dinâmicas para atender o enredo da obra. Diferente de um Salamangreat, por exemplo, que tem também dinâmicas para atender o enredo de um duelo de anime, que é um script totalmente diferente de um duelo da vida real. Mas, pelo menos, o Sala ele tem outras ferramentas e por isso, por exemplo, ele foi meta. Esses decks, 2 Cybersezinhos, tipo o Ignister, o MFMAC não tinha, né? Mas os próprios Cold Talker lá do protagonista e tal, eles são decks muito estranhos, porque eles visavam atender o enredo da obra, que é você fazer um monte de spam. Como era um anime para poder promover os links, né? Você tinha que fazer um spam de links e os monstros vêm muito nessa dinâmica. Tem um monte de Cybers que entram por Special Summon e tal. E quando você tem um deck que não tem uma ponta final para chegar, né? Um produto final de endboard, aí você precisa tentar se proteger de outras formas, porque o deck é consistente pra cacete. Tem um monte de cartas que entram buscando um tipo de monstro. Cyberse é um tipo de monstro, não é um arquétipo, né? Então, nós temos dentro do Cyberse o Ignister, o MFMAC, o Salamangreat, tudo isso são monstros Cyberse. E aí você tem uma Lady Debug, que busca Cyberse de nível 4 ou menor. Nós não temos um monstro que entra e busca um Warrior de nível 4 ou menor. Não tem o Rota, beleza, mas não tem um monstro que faça isso. Então, os Cyberse vieram roubando um pouco, porque tem muita interação entre todos os arquétipos. E eles apontam para o tipo de monstro, o Cyberse. Porém, a ponta final, a endboard, sempre foi muito prejudicada. E eu tô tentando trazer uma mínima linha histórica, como eu apontei nesse vídeo aqui, que eu até falava que o caminho dos decks de Cyberse eram ir pra vibe do que o Salamangreat fazia, que era ter mais formas de você conseguir fazer a tua jogada, mais mid-range, mais ou menos como o deck de Hit Soul Control era no OCG, que você tinha jogadas consistentes que pegavam trap, que setavam trap, tinha muito espaço de tech card, e a engrenagem de Cyberse é sempre muito boa, porque você coloca os monstros no campo muito fácil. Agora, o produto final sempre é muito estranho, né? O produto final é uma ponta meio estranha, então o deck de Cyber sempre foi muito complicado. Eles começaram a roubar na mecânica lá do MFMAC circular, por exemplo, apesar de que, no final das contas, o deck de MFMAC interagia com a Trap também, que é mais ou menos essa dinâmica que eu falei, que era o ponto a ser estudado por deck de Cyberse. Assim como o Marinces mais ou menos é, apesar dele ter a Argonauta posteriormente que nega Spell Trap e tal,
O Sala recebeu novos tipos de interação com mais volume de se colocar em campo, mas no final das contas ainda é um deck que se protege com a trap, apesar de você ter a Princesa, que é fora do deck, apesar de você ter a jogada com Pyro Phoenix, que aí é uma movimentação diferente em volta do Code of Soul. Então eles fizeram essas adaptações. E o Ignister é um deck que tem esses moldes de Cyberse, mas ele não tinha a ponta final de uma trap. Ele não tem ponta final de interação. Você ia ter que fazer o Arrival e deixar ele lá, e foda-se. E ele não tem uma trap pra buscar, mesmo que cartas interajam buscando spell e traps. Ele não tinha uma trap pra poder buscar, diferente de todos os outros decks Cyberse decentes. O Marincers podia pegar a Wave, né, aquela trap que você guarda na mão e usa como hand trap. O Sala tinha um Horde Rage. O Mathmech tinha a Super Fatorial. Então o Ignister é um deck que não tinha isso, tá? E aí eu acho que é uma das coisas que o deck precisa ter. No final das contas, muito deck de Cyberse, eles podem ir pra uma linha meio de anime, que é fazer aquela jogada com aqueles monte de Firewall. Não é nem só o Terahertz, porque o Terahertz eu até acho bom. Mas é uma linha um pouco estranha, um pouco difícil de você manusear esses decks de Cyberses dessa leva do anime, tá? Mas eles tentaram fazer aqui em volta desse Ignister, esse disclaimer todo tá sendo pra falar disso. Aqui a gente já começa a ver algumas coisas estranhas, porque os Ignister, se a gente digitar aqui, ó, @Ignister, você vai dar uma olhada nos monstrinhos, né? Que basicamente, lá dentro do anime, o Ignister, ele é o deck usado pelo vilão, né? Que eu acho que é até Ai o nome dele, né? E aí o vilão, basicamente, ele tem um avatar dos protagonistas, digamos assim, né? Os Ignisters são basicamente os avatares das cores dos protagonistas. Então, Soulburner, que usa o deck de fogo de Salamangreat, lá dentro do Brand, né? Ele é aqui o Ashish. O Hiyari é mais ou menos a Blue Angel, né? Que usava o Trickster primeiro e depois passou a usar o Marincers, por exemplo. E aí o Bururu, eu nem sei quem é o Bururu, foda-se. É mais ou menos essa representação, é essa brincadeirinha. Por isso que tem um Ignister de cada cor, certo? Onde o Dark aqui é o Doyon. No Extra Deck, nós temos o Linguribo, que foi lançado e ele é feito com Cyberse genérico, apesar de ter interação com Ignister, porque ele tributa um Ignister para ser invocado do cemitério, por exemplo. E aí nós temos os Links. Os Links são todos Darks, né? Que é o Infante e o Templar. São esses os Links que nós temos, além de ter o Arrival, né? Cadê o Arrival aqui? Que também é Dark. Apesar de ter o Fire Phoenix, que no caso aqui ele é elemental, mas aí ele completa com os outros monstros das outras cores, que é o Exceed Luz e é o Synchro Vento, além da Fusão Terra. E aí você completa as partes elementais, né? E aí acaba que respingou no Link, mas via de regra os Links são Darks. Mas qual é o ponto aqui, né? Os Ignister, basicamente, eles são todos monstros elementais, são todos de um monte de elemento diferente. Esses suportes, eles são todos Darks, todos eles são Darks. Por quê? Porque acabaram os avatares dos Ignister, tá? Acabaram os avatares que é a proposta pelo qual o deck foi feito. Quase que esses suportes nem precisavam existir se você olha lore, basicamente, tá? Mas eles acochambraram e lançaram esses monstrinhos como sendo versões, salvo engano, tá? De monstros do protagonista, do Playmaker, só que em versões de Ignister, como o Backup Secretary. Agora tem o Backup Ignister, tem o Wizard Ignister e tem também aqui o Kurilink Ignister. Pois é, então é só pra contextualizar isso, eles fugiram um pouco e a gente já vai chegar no motivo que a esse ponto provavelmente você já sabe qual é. Detalhe que se você não conhece Ignister, dá uma olhada nesse vídeo aqui em cima que eu acho que eu explico certinho, inclusive mostro combos do que o deck de Ignister pode fazer. Agora vamos aos monstros, né? Primeiro, o Wizard Ignister, ele é obviamente um Cyberse, ele é nível 4 Dark, beleza? 1800 de ataque e 800 de defesa, você pode somente usar cada um dos seguintes efeitos uma vez por turno, e o efeito do nosso amigo é, se você controla um Cyberse monstro qualquer, que foi invocado do Extra Deck, você pode escolher um Dark Cyberse no teu cemitério, qualquer Cyberse no teu cemitério, faz summon de ambos, né? No caso do Wizard da tua mão e do alvo que você dá do cemitério, você faz summon do campo, só que em posição de defesa, ou seja, você não escolhe Link, né? Ele diz que você pega qualquer Dark Cyberse, mas não precisa ser... não pode ser Link. O que já é estranho, porque, de novo, os Ignister Dark, até temos o Doyon, mas os Links são Darks. Isso aqui, teoricamente, com Ignister casaria se você pudesse trazer o Link do cemitério, mas como traz em defesa, o único alvo Ignister que você tem é o Doyon. Mas aí é por isso que eles interagem com o Cyberse. Os decks de Cyberse são feitos assim, né? Se você der uma olhada lá no deck de Mathmech, tudo bem que o circular manda Mathmech, né? Mas os outros monstros, eles interagem com o Cyberse também. Por isso que você podia usar na época, né? O Diameter, ele é um monstro muito bom pra Cyberse no geral. Ele entra e invoca um Cyberse do cemitério, não é um Mathmech do cemitério. Ele invoca um Cyberse, né? Eu posso estar falando bosta, mas eu vou até digitar aqui, ó. Mathmech.
você pode escolher o nível 4 menor Cyburst no cemitério, faz summon dele. Aí o efeito que ele dá aí sim, de fato, é pro Mathmech, né? O efeito usado como material Link ou fusão, caralho, Exceed ou Synchro. Mas enfim, é um pouco estranho, sabe? Parece que não orna, mas é um bom monstro. Tem um Link no campo e o Cyburst tem Link 1 pra fazer com qualquer Cyburst. Basicamente ele entra invocando o próprio monstro, desde que você tenha começado com o monstro Dark, por exemplo. E aí o outro efeito é, você pode banir essa carta do campo ou cemitério, escolher um monstro que o oponente controla e mude a posição de batalha dele. Tudo bem? Esse efeito aqui é interessante, né? Porque, de novo, como o deck não tem muito produto final pra chegar de interação, a não ser Ignista, tá? Usando Ignista como deck puro. Não tem uma interação não tem interação pra chegar no final. Cyburst no geral, tem os Firewalls, que é um deck bem mais frágil, Nibiru e tal, mas enfim. Mas ainda assim é interessante que você tenha ferramentas como essas pra poder interagir, não interagir com o oponente no turno dele, mas lidar com coisas do oponente, né? Nós temos agora o backup Ignista. Essa carta aqui, ela é de nível 3, Dark Cyburst Thunder, ou seja, ela é buscável pelo Wikid, que você sempre faz na sua jogada de Ignista para poder chegar no Bururu, né? Então, se você controla um Cyburst, você pode que foi special invocado do extra deck, você pode special summon essa carta da tua mão. Ok, mais ou menos como Backup Secretary, né? Só que eu acho que ele se invoca quando você controla o nível 3, né? Uma coisa assim. Se esse card é normal ou special invocado, você pode adicionar um Dark Cyburst do deck para tua mão, exceto ela mesma, e descarte uma carta. Então você faz essa menina que busca esse menino aqui. Por exemplo, esse menino, ele entra do cemitério invocando essa menina. Quer dizer, ele entra da mão invocando essa menina do cemitério, desde que tenha um linkzinho lá no campo, né? Que é um Cyburst Special invocado do extra deck. Mas se liguem que ele pega um Dark Cyburst. Um Ignista que pega um Dark Cyburst. Qual Dark Cyburst Ignista que existe? Doyon. Fora ele, qual existe? Não tem. Mas ela interage entre essas novas cartas, né? Enfim, por último nós temos aqui o Kurilink, que é um monstrinho que também é Ignista, né? Tem Ignista no nome, 300 de ataque. Quick Attack, você pode tributar um Ignista monstro e faz expansão dessa carta, desse monstro da tua mão ou cemitério, mais bana quando ele deixar o campo. Como um Linkuriboh faz, né? Tributando um bichinho pra voltar, só que não é nível 1. Aqui você tributa Ignista pra fugir de alvo. Pode ser interessante. E ele vem da mão também, né? Não é só do cemitério. Cadê? Da mão ou cemitério, né? Então serve como pseudo hand trap, né? Pra fugir de target negate. Mas não sei se é uma carta usável, não, tá? Vamos ver o segundo efeito. Quando uma carta do efeito é ativada que escolha Cyburst, que você controla, e você controla um Cyburst Monstro Special invocado do extra deck, você pode tributar essa carta e negar o efeito. Eu não sei não, esse bicho aqui ele parece ser o pior, né? Enfim, mas vamos lá. E ele não interage com Dark Cyburst, né? Inclusive, só os de cima. Beleza, então esses são os monstros de main deck. Vamos agora para os outros monstros. Detalhe que como o Ignista não tem muito endboard, se você fosse pensar em suportes para o deck, dar uma endboard seria crucial. E aqui são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 suportes. 8 suportes para corrigir um deck. Quais são os problemas do deck? Consistência não é necessariamente um problema. O deck já é consistente e consegue fazer as coisas. Nibiru. O Nibiru pode ser um problema, mas tem aquela jogada que você faz tendo Link Spider no teu extra deck, para você usar o token do Nibiru para fazer Link Spider, liberar a Main Monster Zone e baixar o Ignista que você pega de follow, por exemplo. Depende do momento, é claro. Mas, enfim, então, alguma coisa de produto final tinha que ter. Talvez colocar uma interação de trap, que a tua jogada pegasse essa trap. O pior lado que eu acho que o deck de Ignista poderia ir era dando suporte para coisas como esse Firewall. Porque tem aqueles Firewall lá que quem usa, na verdade, é o Playmaker. E o Playmaker precisa ter Cyburst Synchro, Exceed, Fusão, Ritual. E aí você tem os Firewalls que tem efeito eu esqueci, Dark Fluid, não era Dark Fluid, eu acho que era Dark Fluid, que ganha negações por esses monstros. E esse é o pior lado que um deck de Ignista poderia ir, tá? Mas tem aqui um Firewall Saber Dragon, que é um Synchro, tá? O Ignista tem lá o Wind Pegasus, beleza, o Wind Pegasus não interage, mas agora tem esse cara, vamos ver o que ele faz. Ele é feito com um Tanner mais um não Tanner. Um Tanner mais um não Tanner, né? É um Tanner mais um mais não Tanner e ele é nível 7 com 2.300, como o Cyburst do Playmaker são. E do Ignista também, né? Porque o Templar também tem esse ataque aí. Enfim, assim como os Cold Talker. Se esse card é sempre invocado, você pode escolher um Cyburst no teu cemitério ou banido. Adicione-o de volta pra mão. Ok? Você pode escolher um outro Cyburst que você controla que tenha nível. O nível dessa carta se torna o nível do monstro. Ou seja, quase que ele não é um monstro para ficar no campo. Ele é mais um monstro de passagem. Até porque o terceiro efeito dele é que se ele é mandado pro cemitério como link material, você vai poder adicionar um AI Spell do deck pra tua mão. AI são as spells do Ignista, né? Que temos algumas que são decentes, a própria Land, mas a Land é buscável pelo Infante, que é a primeira coisa que você faz. A Mitchell, né? A Mitchell, que é a que
busca monstros, se eu não me engano, e tem as Reborns. Mas nós já temos os monstros que fazem isso. Mas ele pega, enfim, você tá pegando mais um Extender, mais um Monster Reborn. Onde a gente vai chegar com tanto Extender, com tanto volume, né? Continua sem ter. É um ciclo de passagem que você faz. Ele quer ir pro cemitério. Esse é o objetivo dele. Ele se transforma, ele muda o nível pra poder virar um material Exceed. Se ele é enviado pro cemitério como Link material, ele pega uma spell. Ele não quer ficar no campo, basicamente. Ele entra e dá muito recurso. Inclusive, é um efeito bem forte que ele tem, né? Um bicho individualmente que entra fácil e que ele entra, recicla uma carta do cemitério ou banida pra mão, ele muda o nível da galera pra virar outro bicho, e se ele é linkado, ele busca uma carta. Parece forte, né? Mas ele não interage. Então, tem isso. Vamos pro próximo. O próximo é o Exceed, que é o Cold Igniter. Detalhe que todos esses malucos aqui são Darks, né? Cold Igniter, eu não sei se eles erraram o nome. Igniter, eu não sei como é que tem que falar isso. Ele é um rank 4 Cyberse Dark, com 2/300 de ataque também, certo? E aí o efeito é o seguinte: se esse card é Exceed invocado, você pode adicionar um Cyberse Ritual monstro do deck pra tua mão. Já começa a ver que esse cara aqui e esse suporte parece tentar alimentar aquela vertente de fazer Firewalls, que com 8 suportes vindo, dando suporte para um deck que já existe, eu acho o caminho ruim de ir, sabe? Mas parece que é o caso. Mas se ele entra, ele pega um Cyberse Ritual, sem detachar. Exceed, que dá efeito sem detachar, é padrão hoje em dia, né? Aí o efeito dele, você pode deixar a matéria dessa carta e faz ritual de um ritual monstro que é da tua mão, por tributar monstro da tua mão e ao campo, cujo nível seja igual ou exceda do nível do bicho. Ele faz ritual de qualquer bicho, mas o objetivo dele é fazer o ritual de um Cyberse que você buscou, né? É um Cyberse Ritual. Nem lembro qual é o Cyberse Ritual que tem. Tem aquela que entra... Ah, não lembro. Realmente não lembro quais são os Cyberse Ritual, mas eu sei que não é nada demais. Enfim, é mais carta que dá vantagem, que faz bicho e tal, mas nas contas são bichos que não chegam muito em lugar nenhum, né? A não ser no Dark Fluid. Uma coisa dessa, enfim. Se esse card é mandado pro cemitério como link material, você pode adicionar um Eye Trap do deck pra tua mão, beleza? Então temos uma buscada de trap, porém, não existe uma trap de Ignister boa. Como eu disse, o deck não faz uma interação de trap como o Marinces ou o Sala faz, por exemplo. Então, a menos que venha uma trap boa, esse efeito não é bom, porque as traps são ruins. Mas enfim, esse Exceed tá aí, entra, pega um Cyberse Ritual, faz um ritual, e se ele é linkado, e ele tá aí pra ser linkado também, ele pega mais cartas, tudo bem. Vamos agora pro a Cold Talker. Meu Deus, só quase que eu tive um AVC pra falar o nome desse bicho. 2/300 de ataque também, Link 5, beleza, e ele é feito com 3 ou mais monstros de efeito, beleza. Se esse card é Link invocado, você pode ativar esse efeito. Você não pode Special Summon monstros pelo resto desse turno. Além disso, Special Summon quantos Cyberses monstros com 2/300 de ataque do teu cemitério forem possíveis na zona que essa carta aponta para. E se fizer, ele ganha 500 de ataque para cada um deles. É a última coisa que você faz, você coloca uma cacetada de bicho do cemitério. E mais uma vez, como que você vai atacar essa cacetada de bicho de 2/300 de ataque do campo pro cemitério? Esses monstros 2/300 são sempre Link 3 ou maior, salvo engano. Eles são todos de Link 3 ou acima. Cold Talker, Trans Cold Talker, o Dark Templar que você faz durante a sua jogada de Ignister, e qualquer outro Cold Talker que você consiga pensar. São todos Link 3 pra cima com 2/300 de ataque. Então, ele traz todo mundo de volta, porque ele é um Link 5 que precisa de muito bicho. Então, sei lá, qual que é o plano? Passar de Arrival e esse cara? Qual que é o efeito dele? Quando o oponente ativa uma carta ou efeito, Quick Effect, você pode tributar o Link Monstro que essa carta aponta para. Você nega a ativação e se fizer, bane a carta. Opa! Ok. Temos uma carta que chega num lugar bom. Tem o Arrival, que o deck faz e fica lá, parado, lido com o Arrival, mas agora você tem esse cara. Esse cara é uma interação, ok? Tá aí, tá tentando tapar o buraco, já começa a ficar mais interessante. Esse cara tapa a necessidade que o Ignister tem, esse cara tenta tapar pegando uma trap, mas a trap ainda não existe. Vamos prosseguir, né? Ele entra e invoca um monte de bicho, tá? Você vai poder invocar, sei lá, eu vou chutar pelo menos 3, que você vai trazer do cemitério com esse cara aqui no campo. Só que você não pode escalar pra fazer outro link depois dele, tá? Enfim. E aí agora chegamos na Spell. A Spell é essa aqui, que você revela um Cyberse na tua mão e aplica esse efeito baseado num atributo. Você não pode Special Summon pelo resto do turno, depois que ela resolve, exceto o Cyberse. Se for Dark, você faz Special Summon do monstro revelado. E se fizer, adicione um non-Dark nível 4 ou menor Cyberse do deck pra tua mão. Ok, é bom, é uma boa carta. Pô, invoca um da mão, sem ter que ter link no campo, sem gastar o normal e ainda busca outro. E aí, como é o Ignister, você vai poder buscar um non-Dark. Só que você tem que revelar um Dark. Enfim, se você revelar um que não seja Dark, você vai devolver o bicho pro deck. E se fizer, adicione um Ignister com um atributo diferente do deck pra tua mão. Tudo bem, é uma carta decente. Ok. É uma carta decente porque vira e mexe esses Ignister em cavalo na tua mão, né? Ou tem redundância, ou você tem o Ignister errado. Porque
é uns paradoxos que tem na decklist de Ignista, né? De Ignista puro, pelo menos. Sem ignorando os Darks. Porque com os Darks talvez isso melhore e você tenha que talvez parar de usar aqueles outros. Será? Você vai parar de usar Riari, que é o azul, né? O marrom, vai ter que parar de usar eles? Talvez. Mas enfim. Carta decente, dá pra usar uma no deck, talvez. Tá? Enfim, por último nós temos a Trap. Finalmente, chegamos na Trap. E aí, o deck agora é um deck Cyberse, de fato? Vamos ver. O efeito dela é o seguinte: escolha face-up cards que o oponente controla, igual o número de Cyberses que você controla com 2.300 de ataque. Negue os efeitos até o fim desse turno. Bom! E além disso, você pode banir essa carta do teu cemitério, escolher um dos seus banidos Cyberses e faz summon dele. Tá? Pode banir essa carta, escolhe um e faz summon deles. Um Cyberse banido, qualquer um, não é os links. Então tá, então isso aqui combina diretamente com esse cara aqui, né? Porque o objetivo dele, ele tem 2.300 de ataque? Tem. Mas ele invoca os outros que tem 2.300 de ataque do cemitério. Se você invocou só um, Transcode, sei lá, ou Templar, ok, a Trap já nega 2, né? Escolha face a carta que você controla, igual ao número de Cybers que você controla com 2.300 de ataque original. E aí você nega os efeitos até o fim desse turno. Tudo bem, tem pelo menos aí uma Trap. Não é disrupção, mas é uma boa negação que inclusive come board breakers na tua fraca mesa que você faz. Mas enfim, tá aí o suporte de Ignista, cara. Esse cara uma vez por turno, você pode somente usar o segundo efeito, né? Uma vez por turno. Então a negação é só uma vez. Tudo bem. Então esses são os suportes para Ignista. Agora a gente vai pra parte do elefante branco aqui na sala. Eu demorei 20 minutos pra comentar isso, mano. Parece muito que os caras fizeram aqui um conchambramento, né? Pra poder dar suporte pra esse deck aqui. Não sei se você lembra, mas os Melis, que tá lá no OCG levando rola toda hora do Razor, e vai levar rola aqui provavelmente também, mas os Melis são Cyberse Darks. Todos eles são Cyberse Darks, tá? Então, e eles trabalham com banimento, como eu expliquei nesse vídeo aqui em cima. E dá pra você usar, cara. Dá pra você usar. Tem monstro de 2.300 de ataque aqui, deixa eu ver. Essa aqui tem 2.500, essa tem 2.300 e essa tem 2.300. Então você já tem aqui monstros com 2.300 que não são Cold Talker e que agora esse suporte novo de Ignista trabalham, saca? O fato dessa menina entrar aqui, ó, se ele é normal special invocado, você adiciona um Dark Cyberse, você não vai pegar Ignista, você não vai pegar o Doyon, você vai pegar um Malice, tá? Então, sei lá, eu achei um pouco sacanagem, porque dá pra ver que o propósito do deck nem é tapar tantos buracos do Ignista, e você acaba dando suporte pro Malice. Por que não criaram cartas Malice, né? Enfim, é pra dar suporte pra Cyberse no geral. E o Ignista aqui é basicamente um nome. Mas é praticamente como se essa menina não fosse Ignista. Dá suporte pra Ignista? Dá, você consegue fazer coisas. Tapa os buracos do Ignista com 8 cartas? Não. Mas no final das contas, não são cartas pra Ignista, né? Enfim, eu achei bem estranho essa vertente continuar de Firewall, de ter que botar os bichos ali no cemitério pra poder fazer aqueles Firewall Link lá, eu achei uma merda. E o Ignista esse é o deck escolhido pra poder ter endboard em cima disso, coitado de quem gosta de Ignista. As cartas são boas, tá? Elas são fortes. Não é esse o ponto. Elas são boas, elas são fortes, mas no final das contas eu achei meio estranho os suportes que deram. Mas todas elas têm muito efeito, é muita carta de vantagem, é muita carta que você tem. O ponto é que o Ignista já jogava mais ou menos assim, com muita carta, farmando muito recurso, com muita carta de vantagem, uma engrenagem pequena. Eu não sei se era isso que ele precisava. Na verdade eu sei, não era isso que ele precisava. Mas ainda assim, vamos ver aqui um exemplo de combo que o nosso mano, o Noah, fez, né, lá no canal dele. Cadê a porra da tela do YouTube? Tá aqui, beleza? Vamos dar uma olhada aqui no combo que o Noah fez pra nós. Eu vou até deixar na velocidade normal. E é uma jogada de um one card play, começando com o Picari, né? Então, nós temos aqui normal summon do... É Picari o nome desse merda aqui? Eu ainda lembro? É Picari, né? Normal summon do Picari, o Picari pega o Imitio dá efeito, revela um fogo, e aí ele pega o Ashishi. Até agora, normal de Ignista, como já é, né? Fez aqui o Infante pega o campo, ativa o campo, e você pode baixar esse vagabundo aqui da tua mão, ok? Detalhe, que aqui se você tiver os Ignister Darks, né, o fato de ter um link 1 aqui em cima já habilita. Eles entram muito fácil porque, de novo, todo Cyberse vira Linkuribo não, é Linguribo, que é feito com nível 4 menor Cyberse. Então é muito, muito fácil de você baixar o Cyberse Dark da tua mão em qualquer deck de Cyberse. E ele ser Ignista, novamente, é só uma coisa técnica para dar suporte para um deck, né? Mas no final das contas eles não são necessariamente Ignista, né? Mas tudo bem. Tá fazendo aqui o Ashishi, que pegou o Doyon, que é um Ignista Dark, ok? Juntou 2 para poder fazer o Ikid, efeito do campo, invoca o Doyon efeito, o Ikid também, o Doyon recicla o Picari,
ciclo normal Summon, né? E aí ele continuou pegando o Bururu, tá bom? Não pegou a Secretary, né? Fez aqui o Transcode Talker, Doyon Trigger, recicla uma spell do cemitério. Até aqui tudo são coisas com cartas que já existem de Ignista, né? Invocou aqui o Picari, o Transcode vai reviver o Link, reviveu o Ikid, juntou uma galera e fez o Templa. Efeito do campo, invocou o Bururu aqui, Bururu efeito e o Damari. Linka pra fazer o Infante, pra fazer aquela jogada do Obo Combo. O Templa triga efeito, o Infante também triga e move pro lado, aí você tá 3 do cemitério. Agora ele vai começar a jogar com as coisas novas, né? Na verdade fez o Cavalo primeiro, nem fez o Saber lá, o Firewall Saber, né? O Bururu triga revive o Cyberse, juntou os dois e fez aqui a primeira carta nova, né? Que é o Cold Ignita pra poder pegar um ritual. Aí ele pegou aqui uma Cyberse Sage. Qual é o efeito dela? Durante seu main phase você pode Fusion Summon um Fusion monstro do extra deck, banindo materiais mencionados no teu campo cemitério que incluam um Cyberse. Então ela entra dando Miracle Fusion, né? Banindo os materiais de cemitério. E se ele é enviado para o cemitério como 5 material, toda a carta de Cyberse está aí para poder virar Link, né? E mesmo que esses links não cheguem a lugar nenhum, você vai poder... No caso é para 5 material só. Se ele é enviado para o cemitério como 5 material, você escolhe um Cyberse ou Ritual Spell no teu cemitério e adiciona de volta para tua mão. Que cartas confusas, mano. Enfim. Aí o ritual o Exceed dá efeito, faz um ritual, né? Usa o Cavalo para poder fazer essa mina que dá efeito, bane o material do cemitério e invoca essa fusão. Essa fusão aqui, ela é a que nega spell? Eu acho que é, né? Ela é a que nega spell quando você tem Link, que você joga com um Terahertz. Enfim, mas ele tem o efeito de invocar um Cyberse da mão e tal, né? Ele usou o Link 3 com o ritual para poder fazer o Firewall. Essa menina triga, se esse card é mandado pro cemitério como 5 material. Você pode escolher um Cyberse como 5 material. Ela não foi mandada como 5 material, né? Ou quem deu efeito foi o Firewall. Acho que foi o Firewall que deu efeito pra reciclar, né? Firewall deu efeito pra reciclar porque ele tá colincado, certo? Eu acho que tá. E aí Ah, não, agora que o Firewall deu efeito. Sei lá, eu acho que não podia não, mas tudo bem. Juntou 2, fez aqui um Golem, um G-Golem. Firewall viu alguém na seta dele deixar o campo. Ele triga efeito. O Exceed triga também, pegou uma trap. Olha quanta carta você farma na mão, né? E aí fez special desse bicho da mão com o efeito do Firewall, tá? O G-Golem dá efeito, revive um Link, tá aí. A fusão dá efeito, invoca um bicho da mão, um Cyberse da mão. Você juntou ali uma galera e fez aqui um Firewall colorido, né? Enfim, linkou a outra galera e fez um novo Ignista. O novo Ignista tá dando efeito, é a última coisa que você faz. Ele vai invocar todo mundo de 2/300. E esse Firewall deu efeito que eu nem sei o que esse merda faz. Enfim, no final das contas ele invocou aqui o Templa, o Transcode e o próprio Firewall Dragon. Na verdade esse Firewall Dragon veio pelo efeito do outro Firewall, né? E setou a Trap. A Trap vai negar cartas do cara pela quantidade, né, de monstro Cyberse com 2/300, que é 1, 2, 3. Ataque original. Eu vou ter que ver aqui, rapidão, qual é o efeito daquele Firewall, porque agora eu tô um pouco puto. Porque, coitado, mano. Coitado do jogador dignista. Eu fiquei bem triste com esse suporte, tá? Não porque eles são ruins, eles não são, mas é porque, sei lá, eu achei bem zoado. Ó, esse aqui, que é o Singularity. Quick Effect, você pode escolher cartas que a gente controla. E ou no cemitério dele pelo número de tipos diferentes entre Ritual, Fusion, Synchro, Exceed, que você controla no teu cemitério. Retorne pra mão e se fizer ele ganha ataque. Se um monte que essa carta aponta para é destruído por batalha ou mandado pro cemitério, você pode escolher um Cyberse no teu cemitério e faz summon dele. É destruído por batalha e enviado pro cemitério. Tá bom, ele triga mais ou menos como um Firewall, né? Só que aí ele escolhe um Cyberse no cemitério e faz summon. Então ele foi quem reviveu o Firewall Dragon. Essas aí são as cartas, mano. Você tem o Terahertz pra fazer, mas o Terahertz não se importa, né? Com as cores no teu cemitério. Mas quem se importa é esse Singularity e é esse Dark Fluid. E o deck basicamente tá feito pra poder fazer essas perdas aí, tá ligado? É bem zoado. De novo, eu acho que esse suporte eles não tapam os buracos que o Ignista tinha. Apesar de esse cara ser muito forte, apesar da trap ser decente, e finalmente agora o Ignista tá sendo um deck de Cyberse como a gente conhece. Essa carta é até decente, dá pra usar o one-offzinha dela. O Exceed também é bom, mas eu não quero fazer ritual no deck de Ignista, pelo amor de Deus, cara. Mas ele tá aí pra poder buscar a trap, então tá tranquilo, né? O Ashish igual o nível dos bichos, eu acho, né? Também tem um monstro secundário. Esse bicho até tem um efeito forte, mas de novo, é mais pra atacar Synchro no cemitério e não perder cartas pro Firewall terem contagens. E esses caras aqui estão aí pra poder ajudar o Melis, saca? Enfim, no final das contas eles são suportes pra Ignista. O que você acha do jogador de Ignista? É basicamente isso. Eu posso ter sido muito crítico, mas é isso. Valeu, falou e até mais.